O advento do celofane foi sem dúvida uma grande alavanca tecnológica para a flexografia. Com o início da fabricação do celofane pela DuPont a partir de 1927 nos Estados Unidos, nenhum outro processo era mais adequado do que a flexografia para imprimir sobre ele, exceção da rotogravura, cujo alto custo a limitava às grandes tiragens. Na década de 1950 começaram a usar o polietileno e o polipropileno como embalagens plásticas. No entanto, ao mesmo tempo em que se descortinava o promissor campo para a flexografia, muitos e grandes problemas apareceram diante desse novo substrato impermeável, diferente dos papéis até então utilizados. Que problemas eram esses? Os principais problemas foram causados pelas tintas. Até este ponto, as tintas flexográficas eram principalmente uma combinação de corantes, de anilina, goma laca e álcool, e eram transparentes. A fim de imprimir em papel celofane ou em qualquer material transparente, as tintas deviam ser opacas. Até mesmo em papel craft era necessário um fundo branco, porque simplesmente a cor do papel mudava qualquer tom de cor de anilina transparente que imprimia sobre ele. As tintas tinham de ser reformuladas de modo a obter impressão nítida e aderência. Também foi descoberto que era necessário calor, a fim de obter boa aderência e secagem sobre o celofane não absorvente e para que não decalcasse no verso do impresso. Aquecedores e sopradores de ar quente foram utilizados e permitiram secagem satisfatória a velocidades de 30 a 45 metros por minuto. Na década de 1930, James J. Deney, em sua companhia Bassing Brothers Deney, lançou uma tinta flexográfica branca pigmentada à base de dióxido de titânio e que podia ser usada tanto como cor primária de fundo como um aditivo que dava opacidade às tintas à base de anilina transparente. Apesar de ser um avanço, ainda as tintas não tinham brilho nem força de cor, e isso passou a ser outro problema porque nos Estados Unidos as pessoas melhoraram seu padrão de vida e passaram a ser mais exigentes nas embalagens. Também surgiram nesse período as tintas amarelas opacas, o laranja, e em 1934 surgiram tintas metálicas no mercado. Em 1938 foi desenvolvida uma tinta à base de água para os novos pigmentos, mas só para papel e papelão ondulado. Basicamente, até 1955 as tintas eram à base de álcool ou combinados de solventes. Não se controlava a viscosidade e nem mesmo havia qualquer sistema de medida da tinta, que ficava por conta da experiência do operador, que colocava uma vara ou um pedaço de madeira dentro da tinta e tirava e observava o escorrimento. Muito empírico e também muito difícil de controlar, na verdade, mas era o que tinha naquela época. Outros problemas surgiram por conta da introdução da impressão sobreposta ou registrada, que requeria secagem entre as cores, e isso era quase impossível, porque não havia espaço entre os grupos impressores para colocar uma secagem. A única solução satisfatória era substituir essas impressoras por outras que tivessem distância suficiente entre as cores. Vale lembrar que, além do celofane, outros materiais não absorventes como papel glacine e folha de alumínio também eram impressos por flexografia nessa época, porém com muita dificuldade e em uma ou no máximo duas cores. Quem já dominava esse mercado era a rotogravura. O polietileno e o polipropileno só surgiriam na década de 1950. Em 1937, havia 4 fabricantes de impressoras de importância nos Estados Unidos: Potteven Machine Company, Klinghausen, Hudson Sharp Machine Company e Kidder Press Company. Os exportadores europeus, predominantemente de equipamentos flexográficos do tipo torre ou stack, eram Wedmiller, da Alemanha, e Hollweg, da França. Até 1940, praticamente 95% de todas as impressoras nos Estados Unidos era do tipo torre ou stack. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, as exportações de impressoras fabricadas na Europa para os Estados Unidos foram interrompidas. Isso fez surgir numerosos fabricantes domésticos de impressoras de anilina, que apareceram em cena na década seguinte, nos Estados Unidos, particularmente nos anos pós-guerra. Antes de 1938, os fabricantes de impressoras flexográficas forneciam suas máquinas sem nenhum equipamento de secagem da tinta. Ficava inteiramente por conta de quem comprava a máquina escolher ou projetar o melhor tipo de equipamento,
que ele achasse mais adequado às suas necessidades. Embora não por falta de tentativas por parte dos fabricantes, já que diferentes dispositivos foram projetados e adaptados para as prensas por quase todas as empresas de impressão. Estas adaptações às impressoras causou um monte de problemas, às vezes até mesmo incêndios, no caso de uma ruptura do papel ou do celofane. Nesse desenho, nós podemos observar aí as várias tentativas de colocação de sistemas de secagem em equipamentos STEC. Depois de vários anos de experimentação, Kidder Press Company introduziu em 1938 a impressora anilina, como a flexografia era conhecida naquela época, e foi a primeira com um sistema de secagem incluído. Eles deram o nome a essa máquina de celoprinter. A máquina incluía os secadores com circulação de ar quente entre cada estação de impressão, chamada de secagem entre cores, e em forno de circulação de ar quente na passagem aérea. Ela ainda incluía um sistema de exaustão para remover os solventes de tinta evaporada. O grande lance de engenharia do fabricante Kidder Press Company foi mudar a passagem do material. Até então, as máquinas para imprimir o celofane ou outros materiais era por baixo do piso da máquina e não permitia sistema de secagem. Mas com essa nova máquina foi diferente, porque o material passava por cima da máquina, onde poderia ser colocado um túnel de secagem. Desde o lançamento da máquina até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, foram vendidas nos Estados Unidos 14 ou 15 máquinas dessas. Mas depois do fim da guerra, de 1945 até 1948, foram vendidas cerca de 60 impressoras celoprinter, mas eles não conseguiram atender o crescente mercado e parte da demanda estava sendo fornecida pelos fabricantes europeus, como Wedmiller, Hollweg e Strachan-Henschel, todos com tambor central para impressão em filmes. Esse tipo de secagem na máquina celoprinter e depois nas outras europeias também, embora aparentemente rudimentares, representaram uma grande contribuição para o processo flexográfico evoluir e foi na verdade o precursor dos sistemas de secagem até os dias atuais, ou seja, um sistema entre cores com exaustão, uma estufa de secagem, uma estufa ou túnel de secagem com ar quente. Embora o sistema circulatório de ar quente daquele tempo estivesse longe de ser perfeito, ele podia certamente ser classificado como uma das notáveis realizações da época. E o melhor, já vinha de fábrica. Ele realmente revolucionou a indústria na medida em que possibilitou que a impressão bobina a bobina fosse feita ao dobro das velocidades anteriores. Depois disso, os outros fabricantes também passaram a desenvolver e fabricar impressoras com sistema de secagem completa. Outro destaque importante foi o ano de 1942, quando ocorreu o lançamento da primeira impressora de tambor central nos Estados Unidos pela empresa americana Hudson Sharp. O objetivo da Hudson Sharp era buscar as empresas que faziam impressão de celofane e acrescentou de fábrica os materiais de secagem entre cores, exaustores e túnel de secagem, copiando a passagem de material acima da máquina. Talvez a melhoria mais significativa do processo ocorreu em 1939, quando a divisão de artes gráficas da Interchemical Corporation desenvolveu o cilindro entintador com gravação mecânica, o qual se tornou conhecido como Anilox, e o sistema Dr. Blade. O cilindro Anilox teve, em 1939, uma patente concedida ao executivo da International Corporation, Douglas E. Tuttle. Recomendo você assistir o vídeo, se ainda não fez, Origem do Anilox, para entender por que foi tão importante o desenvolvimento desse acessório. Muitas tentativas de estabelecer a relação entre a lineatura de Anilox e a lineatura do clichê foram feitas, especialmente pela empresa Kidder Press Company. E esta relação poderia ser de 4 a 6 por 1, ou seja, a lineatura do Anilox deveria ser 4 ou 6 vezes maior do que a lineatura da borracha. Isso era necessário para que a tinta não entupisse a retícula do clichê. Mas lembre-se, as lineaturas do Anilox recartilhado eram muito baixas para os padrões de hoje. Naquela época eram 60, 80 linhas por centímetro, e assim a imagem no clichê teria que ter cerca de 10 linhas por centímetro, muito baixa, na verdade. De modo que o foco eram realmente as artes de embalagens usando desenhos e chapados que ficavam muito bons com os clichês de borracha. A produção em massa de Anilox para satisfazer a crescente demanda do mercado era o próximo problema que a indústria teve que enfrentar. A empresa Paper Machinery and Research, PMIR, mais tarde Pamarco Incorporated, foi criada em 1944 a fim de fabricar Anilox.
aproveitando o crescimento do processo anilina. No início da década de 1950, os principais problemas na produção de cilindro anilox era a ausência de padrões entre os gravadores existentes, como a forma da célula, o modo de contar lineatura, padronização e profundidade. Hoje, por exemplo, você pode especificar uma lineatura IBCM e comprar o anilox de qualquer fabricante, mas naquela época não. Havia muita divergência de fabricante para fabricante, gerando grandes problemas de padronização. Daí a empresa PMIR começou a criar padrões que poderiam ser aceitos e adotados pela indústria, tanto de fabricação de anilox quanto os usuários. Algumas dessas padronizações são usadas até hoje, como é o caso do BCM. A empresa Mostype Corporation vinha fornecendo matéria-prima de borracha para fazer clichês para impressão desde 1927. Ao longo dos anos, eles desenvolveram fórmulas para descobrir o alongamento das placas de borracha, o uso de suportes para a montagem da placa, bem como a utilização de resinas fenólicas para a moldagem de borracha, chamados de baquelite. A Mostype também procurou controlar a espessura dos clichês e padronizar tamanhos para facilitar o encaixe das cores e o uso de formatos padrões de engrenagens para as máquinas. Na década de 1940 lançaram uma monta-provas, ou seja, um equipamento onde poderia se fazer a colagem dos clichês nos cilindros e fazer uma prova para ver se dava registro. O equipamento deu certo e foi patenteado por Franklin Moss em 1951, sob o número 2539965. O projeto original foi posteriormente modificado para facilitar o controle de registro. No primeiro modelo, a placa era montada no cilindro de trás, enquanto que o modelo de 1970, a chapa era montada na parte da frente do cilindro. Esta máquina foi uma das primeiras tentativas de controlar o registro antes de ir para a impressora. Se as placas não eram feitas corretamente, elas nunca dariam registro, um problema que poderia ser visto pela monta-provas e corrigido antes de ir para a impressão. Este avanço sozinho reduziu o tempo de setup e aumentou a produtividade. Antes mesmo de findar a Segunda Guerra Mundial, a impressão flexográfica ganhou outros avanços, controles e ajustes essenciais sendo, talvez, um dos principais deles o método de bateção, ou seja, os rolos de tinta e anilox ficam em movimento mesmo com a máquina parada, e também o recurso de partida automática do cilindro porta-clichês. Assim, um novo período de desenvolvimento se despontava para o processo flexográfico após a Segunda Guerra Mundial. Os anos de guerra trouxeram tempos difíceis para todos os negócios. Impressão de anúncios, mala direta experimentou um claro declínio nesse período. Foi aí que a flexografia se manteve como um processo viável, porque artesãos entalhavam mantas de borracha para fazer como clichês, diferentemente de outros processos de impressão, cuja matriz era muito mais complexa de se obter, como no caso da litografia, o caso da offset e também da rotogravura. A flexografia não, a matriz era fácil de fazer e barata. Por volta de 1950, a flexografia era um sistema adaptável para imprimir uma ampla variedade de materiais, desde papel jornal até cortinas de chuveiro de vinil. Então muitas empresas começaram a ingressar na flexografia, mas isso ainda fora do Brasil, porque aqui as dificuldades eram maiores, conforme veremos nos próximos capítulos. Em 22 de outubro de 1952, nos Estados Unidos, foi escolhido o novo nome flexografia para substituir o antigo nome do processo anilina, ou impressão anilina. Sugiro você assistir, se ainda não fez, o vídeo Origem do nome flexografia, onde explico com detalhes esse acontecimento momentoso. Em 1954 foi descoberto o polipropileno, da mesma família química do polietileno, que já estava começando a ser utilizado nas embalagens. Nesse mesmo ano, mais um importante avanço da flexografia ocorreu com o lançamento da primeira impressora flexográfica com tambor central da alemã Widmiller, a Olympia 1275. De acordo com a fabricante, a razão desse desenvolvimento foi o começo da utilização de embalagens plásticas de celofane, polipropileno, polietileno, que eram difíceis de imprimir no sistema STEC. Em 1958 foi fundada a Associação Técnica de Flexografia nos Estados Unidos, chamada FTA, que se tornou a sociedade profissional líder mundial dedicada ao avanço da indústria de impressão flexográfica. Até por volta de 1960, a impressão flexográfica desenvolveu um ritmo incrível. Impressoras estavam sendo construídas em formatos que variavam de larguras de 1 polegada para imprimir fita adesiva de celofane
até quase 3 metros para forro pré-impresso para papelão ondulado. Agora que a impressão estava sendo feita em quase todos os substratos, o próximo problema ou desafio que precisava de foco era a impressão em curtas tiragens, com um mínimo de qualidade. O melhor que qualquer impressora tinha realizado até então era uma imagem com retícula de 33 linhas por centímetro, e o mercado já não aceitava mais, visto que a rotogravura já imprimia 80 linhas com facilidade naquela época. Bem, até aqui falamos do processo flexográfico desde o seu princípio nos Estados Unidos, onde ele ocorreu mais fortemente, e falamos também sobre as principais etapas experimentais e inovações, e também o desenvolvimento e o aprendizado ocorrido de 1920 a 1950, período considerado de surgimento e aprendizado pela FTA dos Estados Unidos. A década de 1950 representou o marco de uma nova etapa da flexografia, aquela em que entraria a tecnologia a favor do processo, mesmo que ainda timidamente. No período de 1950 a 1960, muitos avanços no processo flexográfico foram cruciais para as décadas seguintes, até a década de 1970, considerado pelo mercado como o início do período da flexografia de qualidade, conforme veremos no próximo capítulo.